Bom dia, a graça e a paz do Senhor. Tudo bem com todo mundo? Hoje eu vim falar para vocês o meu testemunho. Eu acho que muitas pessoas vão olhar para dentro de si e ver por tantas coisas que elas passaram na vida. Me chamo Fabiana. Sou mãe de 5. 2 estão na glória com o Senhor. E o meu testemunho é de transformação, é de metanoia, é de nascer de novo. Aos 44 anos, bem, para mim explicar isso para vocês, eu tenho que iniciar Deus do início, né? Voltando um pouco para minha infância, eu fui uma pessoa que fui uma criança, não fui uma criança boa. Eu fui uma criança perturbada, arredia, agressiva. E eu não sei como isso aconteceu, quando isso começou, mas eu sei explicar para vocês que se eu tivesse morrido naquela época, eu tinha ido para o inferno. Muitas pessoas hoje falam que as crianças serão arrebatadas, mas elas não vão ser, se elas não andarem no caminho do Senhor. Se você, pai, mãe, que estão me escutando agora, não ensinar os seus filhos no caminho onde eles devem andar, mais tarde eles serão como eu era. Eles serão motivo de vergonha para o seu pai e motivo de tristeza para a sua mãe. Quando eu era criança, para explicar algo que aconteceu ao decorrer da minha vida, eu fui abusada sexualmente. Pela primeira vez, que acho que mais tarde eu conto isso, a seguir do vídeo. A segunda vez foi pelo filho da minha vizinha, né? Um menino que já morreu, que eu já liberei perdão, glória a Deus por isso. Pedi para Deus levar o meu perdão para ele, aonde ele estivesse, né? E depois pelo irmão. E eu vou falar para vocês, os demônios, eles são reais. Eles entram na nossa vida a partir de um abuso, a partir de uma palavra, a partir de a forma que teus pais conduzem a tua vida, a partir de escolhas. E quando a gente é abusado sexualmente, quando a gente é criança, nós, como diz a palavra, nós acabamos sendo receptores de demônios. É que nem agora, quando a gente é adulto e tem promiscuidade, quando a gente conhece uma pessoa e vai diretamente para a cama com aquela pessoa fazendo algo que não deveríamos fazer porque não fomos ensinados que aquilo é errado, a gente faz laço de alma. E eu tive laços de alma quando eu era pequena, quando eu era criança. Hoje eu entendo isso, antigamente eu não entendia isso. Para mim era uma dor interna tão grande que eu culpava os meus pais pela vida que eu tive, né? E eu fui viciada, desde pequenininha, gente, desde pequenininha, desde 5 anos de idade até os meus 44 anos eu fui viciada em masturbação. Aí quando eu cresci mais um pouco, em pornografia. Como uma criança, gente, é viciada em masturbação, porque ela foi iniciada por alguém. E louvado seja o nome do Senhor, que a gente, depois que conhece a Ele, Ele vem nos trazendo entendimento das coisas que acontecem na nossa vida que a gente não consegue explicar. Eu não conseguiria explicar o porquê, naquela época eu não conseguiria explicar por que aquela pessoa fez aquilo comigo. Hoje eu sei explicar.
aquela pessoa fez aquilo comigo porque alguém fez aquilo com ela, né? Aquela era a linguagem que ela tinha naquele momento. Então, é tão grande falar que a misericórdia do Senhor nas nossas vidas, porque não é só você aceitar Jesus, mas é você perdoar a transgressão de uma pessoa que abusou de você, que transgrediu o teu corpo. A misericórdia do Senhor é trazer tanto amor na nossa vida que nós acabamos por saber que aquela pessoa também sofreu da mesma forma que você sofreu, de você liberar perdão para ela e amá-la. Porque pessoas que abusam, elas não têm linguagem de amor, elas não foram amadas, elas foram abusadas. A palavra de Deus nos fala que para o amor não há lei. Porque quando a gente ama de verdade mesmo, quando Jesus entra em nós de uma forma real, que foi o que aconteceu comigo, você ama o ladrão, você ama o estuprador, você ama aquele que tira a vida porque eles só estão imitando algo que eles viram. E o mundo de hoje está terrível, gente. O mundo de hoje jaz no maligno. Há muitas pessoas que não sabem a linguagem do amor. Elas não sabem dar o que elas não receberam. A palavra de Deus fala, ensina. Se nós, pais, ensinássemos nossos filhos a palavra, aonde andar, no caminho onde eles devem andar, o caminho de obediência, o caminho de respeito, o caminho de amor, o caminho das ordenanças do Senhor, eu garanto a vocês que nada disso estaria acontecendo. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus nos mostra que tudo o que está escrito está se cumprindo. Não irá se cumprir, está se cumprindo. Mas voltando para o meu testemunho, eu fui crescendo, arredia, rebelde, uma pessoa ruim, e acabei indo para a prostituição, acabei me prostituindo por muito tempo, acabei bebendo, bebia muito, gente, bebia muito para ver se aquilo fazia parar a dor que eu sentia dentro de mim, desde pequenininha. E não chegou a funcionar por um pouco de tempo. Depois eu acabei indo para as drogas. Acabei usando maconha, cocaína, cola, LSD. Acabei fazendo coisas que, de certa forma, nem digo meu pai e a minha mãe, mas envergonharam a Deus. E levando uma vida promíscua, a cada dia um diferente, tentando tampar os buracos abertos dentro de mim, não sabendo que o único que podia tampar esse buraco era Jesus. Então, eu fui comandante do exército de Satanás e hoje eu sou serva do Deus vivo. Mas enquanto eu fui comandante do exército de Satanás, eu fiz muito discípulo. Eu levei muita gente para o inferno. E eu me arrependo profundamente disso. E eu gostaria, usando esse vídeo, de pedir perdão para todas as pessoas que eu magoei, que eu falei uma palavra de morte, que eu levei à promiscuidade, que eu ensinei que o caminho bom era o caminho ruim. Me perdoem, de verdade. Hoje eu digo que o melhor caminho é o caminho de luz. Desculpa o barulho, gente, mas eu tô na minha estufa.
estou no jardim do Senhor. Uma hora eu faço um vídeo mostrando aonde Deus me trouxe. E o quanto eu servia Satanás. Eu vivia em prostíbulo, eu vivia em casas de swing, eu era tão suja que eu não precisava nem encostar nas pessoas para elas se sujarem, bastava falar uma palavra. A minha vida inteira eu sempre tive um sorriso no rosto, mas o lado de dentro, o lado interior da minha vida, era uma pessoa arranhando portas, chorando, triste, rebelde, com raiva, porque cada vez que acontecia alguma coisa ruim eu voltava à minha infância. Eu estava aprisionada nessas cadeias, nas cadeias. Se vocês acham que o mundo, a nossa alma, nós podemos estar com o nosso corpo aqui, mas a nossa alma aprisionada no inferno. Então havia uma cadeia, uma prisão, aliás uma não, várias prisões no inferno onde a minha alma habitava. Todas essas cadeias, a prisão da droga, a prisão da prostituição, a prisão, aprisionamento, gente, vocês não têm noção da nossa boca, a prisão. Da gente abrir a boca e falar palavrão, porque a minha boca era lábio sujo. De 10 palavras, 8 era palavrão, 8 era palavras de duplo sentido. Nada que saía da minha boca era coisa boa, era ruim. Mesmo que a aparência enganasse. Eu fui adúltera. A palavra diz: tudo aquilo que semear, colherá. Cada vez que explode uma semente, eu glorifico a Deus porque eu sinto a dor da pessoa que eu semeei. A dor daquele momento. Eu nunca tinha sentido dor de adultério, de alguém adulterar comigo. Eu senti a dor e eu pedi perdão para Deus por ter feito pessoas passarem por essa dor. Eu fui mentirosa. Os meus lábios eram impuros. Eles falavam tanta mentira que eu chegava a acreditar nelas. Os meus desejos eram desejos de morte, não eram desejos de vida. A minha vontade era que todos sofressem da mesma forma que eu sofria. Enquanto eu chorava, todo mundo ria ao meu redor. E aquilo doía, e doía muito. Enfim, eu usei droga e eu trouxe droga para os meus filhos. Pois é. Tanta mãe aí pedindo para que os seus filhos saiam das drogas, lutando, orando, para que eles se convertam ao Senhor, para que eles sejam libertos disso, e eu era a mãe que trazia para os seus filhos. Eu sei. Eu imagino que devo estar passando na cabeça de vocês, mas há um Deus todo-poderoso, misericordioso, cheio de amor, cheio de cuidado lá no céu. E Ele olhou para mim e me salvou. Glórias a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. E nesse dia, eu estava enferma. Eu me lembro que eu estava enferma, passei uma noite inteira tomando soro no hospital. E do hospital eu saí e dormi no sábado. Isso era uma sexta-feira, dormi no sábado o dia inteiro. E no final da noite tinha um convite para ir num churrasco. Um convite de uma amiga que voltou para Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. E eu fui. Convidei-o, era meu namorado, hoje é meu marido, meu esposo.
Vamos nessa festa. Tinha acabado de sair, gente, do hospital. Olha que loucura. Como a gente é sem sabedoria, como nós somos imprudentes. Porque são essas palavras que agradam a Deus. A gente não pode falar palavrão. Uma boca selada pelo Senhor, algo que foi purificado, não pode voltar a ser sujo. Como eu honro, meu Deus? Obedecendo a sua palavra. Se Ele purificou meus lábios, então eu tenho que usar as palavras que Ele usa na Bíblia. Eu fui imprudente. Mas tudo há um sentido. Há Deus em todas as coisas e é Ele que eu vejo. Fomos a essa festa e eu fui a essa festa para humilhar outra pessoa, na realidade, né? Fui acompanhada do meu marido para humilhar outra pessoa, para mostrar para aquela outra pessoa que, mesmo que ela não quisesse ficar comigo, eu já estava acompanhado. Olha que ridículo é o coração humano. Quando a gente tem um buraco dentro da gente, a gente deixa o inimigo falar aqui, ó. O inimigo nos impulsiona, só que o livre-arbítrio é nosso. A gente tem a última palavra. Ele dá a ideia. Cabe a você negar. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz de Jesus e seguir Ele. É o melhor caminho. E nessa festa, como nós bebíamos muito e eu usava droga, eu levei chopp de vinho, cerveja de mel e maconha. Nós íamos lá pra fora, fumávamos maconha, eu e o meu marido, que naquela época era meu namorado, e voltávamos pra dentro, bebíamos, ríamos, e de repente acabou a bebida. E eu comecei a preparar, porque lá tinha Coca-Cola e vinho, e eu comecei a pegar os latões e comecei a preparar. Coloquei a metade de vinho num latão, metade de Coca-Cola, e quando eu terminei de encher as duas, eu escutei uma voz na minha cabeça: esconde isso. Tá bom, escondi. Tava drogada. Obedeci. Aí o Maurício veio pra mim e falou assim: onde tá a bebida? Eu falei assim: escondi, vamos embora. Gente, vocês não têm noção. Nós estávamos extremamente bêbados e nós pegamos a BR e fomos para casa. Eu não me lembro como eu cheguei aqui, ele também não se lembra, mas eu posso afirmar a vocês que foi Jesus. Deus enviou seus anjos para que nos protegesse na rota, para que nada nos acontecesse, porque Ele tinha um propósito maravilhoso na minha vida e na vida do Maurício. Chegando aqui em casa, os meus filhos tinham um amigo deles aqui, e esse amigo deles tinha trazido uma droga sintética. Eu nunca usei nada desse tipo. Falei, vou experimentar. E coloquei aquilo, tomei aquele negócio. E eu acho que naquele momento Deus falou: agora tu vai morrer. Tu não vai viver. Chega, basta. Acabou. Teu tempo de pecado acabou. E naquele exato momento os meus olhos espirituais abriram. Eu vi tanto demônio, mas tanto demônio. Vocês não têm noção, a vida espiritual, a vida... assim como eu tô aqui, ó, sentada nesse jardim, há também o mundo espiritual em volta de mim. E eu tenho certeza que Deus está me protegendo agora, para que esse testemunho chegue a muitos ouvidos, muitos olhares, muito coração, que vocês estejam com a alma aberta para receber isso, que Deus salva a partir do momento que você se humilha na presença dele. E dentro da minha casa estava tocando aquelas músicas de rave. Gente, umas batidas. Eu vou falar pra vocês, as batidas de rave só é uma mixagem de batidas de tambor de candomblé. Aquilo te deixa em transe.
Mas o que eu vi de olhos abertos foi real, porque o mundo espiritual é real. E porque eu vejo, Deus me permite ver. E eu, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, dentro da minha sala tinha um demônio azul, que é indiano, cheio de braço, com uma língua vermelha enorme para fora e com cabeça de elefante. Gente, era como se eu visse uma mulher cheia de braço, com uma língua vermelha para fora, e um elefante cheio de braço, com uma tromba enorme. Sabe por quê? Depois de muito tempo descobrindo por que tinha isso dentro da minha casa, porque eu trazia incenso. As pessoas acham que o incenso são coisas inofensivas, só para trazer um cheirinho. Nós não sabemos para quem os incensos são consagrados. Então, muitas vezes, a gente, na inocência, trazendo algo para perfumar a casa, está abrindo uma porta para demônio entrar. E no meu quarto, voltando ao tempo da masturbação, até esse dia eu era viciada em pornografia e masturbação. Eu não podia me tocar, que eu tinha que me masturbar. Nesse dia, eu comecei a escutar um monte de demônio na minha cabeça, na minha mente, e eu vi eles me tocar. Eu escutava eles falar assim: você quer que a gente pare de falar? Vai lá na gaveta da cozinha, pega uma faca, passa no pescoço que a gente silencia. Foi isso que eles falaram. Aí o que aconteceu? A Fabiana foi pra cozinha. Quando chegou na cozinha, eu grudei na mesa. Eu peguei a mesa assim, com as minhas mãos com força, e pedia socorro. Socorro, eles querem me matar, eu vou me matar, mas eu não quero me matar, é os que estão em mim que queriam me matar. Porque havia um projeto de Deus na minha vida. Eles sabiam, mas eu não sabia. Esse rapazinho, eu não sei nem se eu não estava nua, gente, nua, sem roupa. Segura, que vergonha. Mas já passou, Deus já me perdoou. Esse rapazinho me pegou e me jogou lá para dentro do quarto. E eu tropecei e caí em cima da minha cama. Quando eu caí em cima da cama, eu senti que eu caí num bolo de minhoca. Alguém já viu um bolo de minhoca se movimentando assim, ó, uma na outra? Eu caí em cima daquilo, só que não eram minhocas, eram demônios. E eles me tocavam sexualmente. E eu chamava o meu marido para vir, né, fazer sexo comigo junto com os demônios. E de repente eu saí dali e fiquei de pé. Nesse segundo que eu falo para vocês, foi 1/1000, não foi nem um segundo, foi menos que um segundo. E em milésimos eu pensei: meu Deus, eu chamei Deus. Se eu tô vendo tudo isso, o que os meus filhos estão passando? Para onde eu tô levando os meus filhos? O que eu tô fazendo com os meus filhos? E de repente eu caí de joelho no chão e comecei a clamar a Deus, pedindo perdão para Deus, falando para Deus que eu nunca mais na minha vida ia fazer aquilo. Eu senti amor. Pela primeira vez na minha vida eu senti amor. Eu nunca tinha sentido amor. Eu senti amor pelos meus filhos. E eu pedi perdão para Deus do que eu estava fazendo com eles, e o que eu estava fazendo comigo, e o que eu estava fazendo com os meus pais, e o que eu estava fazendo com as pessoas. Porque aquilo não se referia só a mim, mas aquilo se referia a todas as pessoas que estão na minha volta. Eu em sofrimento, fazendo todo mundo sofrer, levando todo mundo ao erro porque eu era errada. E de repente, tudo se fez paz. Uma luz enorme, gente, não tem nem como explicar, porque não tinha nem como olhar para ela, de tão forte que era, apareceu no meu quarto. E eu vou falar para vocês, eu senti a vergonha de Adão e Eva. Quando Deus
parava sobre o paraíso e perguntava: Adão, cadê você, Adão? E ele, escondido atrás da árvore, falou: estou aqui, Senhor. Eu me escondi porque eu estou nu. Mas quem te falou que você está nu? Você comeu da árvore que eu falei que não era para comer? Adão estava nu, gente, não é porque ele estava sem roupa. A nudez de Adão perante a Deus é que ele estava escondendo dentro dele o pecado que ele tinha cometido. Eu estava aberta diante de Deus e Ele estava vendo dentro de mim todos os pecados que eu tinha. Deus de que eu era pequenininha. Deus de que eu era uma criança. Quando a palavra diz que os nossos olhos são a janela da nossa alma, você tem que cuidar o que teu filho vê. Quando eu era pequena, eu via as coisas erradas que aconteciam dentro da minha casa. Eu via os adultérios, eu via as pornografias, eu via as masturbação. E aquilo entrou dentro de mim como uma semente, e aquela semente explodiu. Mas eu não tinha ninguém para me dizer que aquilo era errado, que eu não deveria fazer aquilo, que eu não deveria ir por aquele caminho. E eu fui conduzida por este caminho. Pelo caminho do pecado, pelo caminho da lascívia, pelo caminho do adultério, pelo caminho... Todos os caminhos errados aonde um ser humano não deve ir. Aonde uma criança não tem que ir. E... Deus dentro do meu quarto, eu pedindo perdão para Deus, porque tudo aquilo que eu cometi, uma vida toda, não foi 1 ano, 2 anos, foi praticamente 40 anos em um deserto gigantesco, perguntando para Deus por quê, até que hoje eu entendo que a gente não deve perguntar para Deus por que nós passamos, nós devemos passar glorificando a Ele. Que se estamos passando é porque há lição, é porque há aprendizado, é porque Ele te chamou para te refinar. Então glorificado seja o nome do Senhor, porque cada coisa que nós passamos, que nos abate, a gente tem que olhar aquele versículo que fala que por mais que a gente ande pelo vale da sombra da morte, a gente não deve temer, porque Ele está do nosso lado, Ele nos segura até de tropeçar. E Deus entrou no meu quarto. E eu senti vergonha. Mas Ele me perdoou. Naquele dia eu morri. A Fabiana, de 44 anos para trás, morreu. E nasceu uma nova criatura. No Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não vou prolongar esse vídeo. Eu vou fazer a segunda parte, porque senão ele vai ficar muito longo. A segunda parte do meu testemunho eu gravo já já. Eu espero que vocês estejam abertos, que vocês busquem em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. A palavra diz que aquele que buscar se humilhar na presença de Deus, Ele virá e sarará a sua terra. Foi o que houve comigo. Ele veio e Ele sarou. E nova criatura eu sou. Eu falo para vocês que estar na presença do Senhor e fazer a vontade dEle é a melhor coisa que existe na face da terra. Nem sempre tive essa aparência. A minha aparência era o que está escrito em Números, em Levíticos, né? Aonde a gente não deveria fazer muitas coisas, eu fiz todas elas contra o Senhor. Mas agora, louvado seja o nome do Senhor, que eu estou nos caminhos dele. Sou filha do Altíssimo, amada de um Rei todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador de tudo isso que vocês estão vendo ao meu redor. Ele é o teu Criador, Ele te formou dentro do ventre da tua mãe. Enquanto você estava dentro do ventre da tua mãe, Ele passava a mão pelo teu rosto, formando tua sobrancelha, teu nariz, tua maçã do rosto. Ele te formava e Ele te fez perfeito. Ele te fez imagem e semelhança dEle. E Ele te ama muito e Ele está te chamando.
Fica com Deus, os anjos da guarda, que o Senhor seja em primeiro lugar no teu coração, no teu pensamento, no teu dia a dia. Que você possa nascer e florescer nesse mundo. Que você possa atender ao chamado dele. Nós estamos nos últimos dias e Jesus está voltando. E fica para o próximo vídeo o restante do meu testemunho. Amém?